Olá pessoal, vamos continuar com o estudo da termodinâmica, que é a ciência dos processos de armazenamento e transformação de energia. Como seu nome indica, a termodinâmica descreve o movimento do calor e a gente vai ver ao longo dessas aulas como é que esse movimento acontece. O desenvolvimento da termodinâmica esteve muito relacionado com as chamadas revoluções industriais, sobretudo com a primeira e a segunda revolução industrial, que foram períodos de intenso desenvolvimento econômico e tecnológico nos intentos por controlar recursos energéticos do planeta. Um dos exemplos clássicos do desenvolvimento da termodinâmica é o chamado motor de combustão interna, que a gente conhece e usa até hoje para movimentar nossas máquinas. O motor de 4 tempos, o motor de combustão interna, ele foi desenvolvido por Nicolas Otto. E esse desenvolvimento trouxe muitos avanços para o entendimento da termodinâmica. Entre os conceitos fundamentais da termodinâmica está o calor e a temperatura. E vamos tentar entender esses conceitos através de um exemplo concreto. A gente sabe pela experiência que se você aquece um pedaço de algum material, que pode ser, por exemplo, um pedaço de um metal, esse metal vai começar a mudar suas propriedades. Por exemplo, ele vai começar a mudar sua cor, mas também pode aumentar seu volume. Eventualmente você pode ter outras propriedades variando como consequência do aquecimento do material, mas talvez o volume e a cor sejam as propriedades mais visíveis. Essa mudança nas propriedades do material como consequência do aquecimento se deve a que durante o processo o material absorve energia e essa energia transferida para o material é o que se chama de calor. Ou seja, nesse caso particular, a gente está transferindo energia da chama para o corpo. Sendo energia, o calor, ele se expressa em unidades de energia, que no caso do sistema internacional está dado em unidades de Joule, embora você possa encontrar outras unidades para expressar o calor. A variação do volume do corpo como consequência do aquecimento é o chamado fenômeno de dilatação térmica. A variação do volume relativo do corpo é proporcional à quantidade de energia absorvida pelo corpo ou ao calor, e o coeficiente de proporcionalidade a gente pode considerar que é uma constante que depende de cada corpo. Por outro lado, o calor também é proporcional à diferença entre a temperatura final do corpo e a temperatura inicial, onde o coeficiente de proporcionalidade é a chamada capacidade térmica, que também depende de cada corpo e mede quanta energia o corpo deve absorver para mudar sua temperatura em uma unidade. Antes de analisar o conceito de temperatura, reparem que enquanto o calor é uma grandeza que se expressa no processo termodinâmico, a temperatura, assim como o volume, estão definidas em cada instante durante o processo. Se a gente juntar essas duas equações, encontramos uma relação entre variáveis de estado, ou seja, entre a variação do volume do corpo e a variação da sua temperatura, onde o coeficiente de proporcionalidade também é uma constante que depende de cada corpo e o chamado coeficiente de dilatação volumétrica. Essa variação entre o volume relativo de um corpo e a variação da temperatura se usa para construir termômetros convencionais, como esse aqui que a gente pode encontrar em qualquer farmácia. O corpo que se usa para construir o termômetro é o mercúrio, que quando você coloca ele em contato com um corpo frio ou quente, o mercúrio contrai ou dilata e o movimento da coluna de mercúrio se relaciona com uma escala de temperatura. Mas a variação de volume do corpo não é a única propriedade que se usa para fazer termômetros. Também a relação entre a variação da resistividade de um corpo e a temperatura se usa para construir termômetros mais modernos, como esse aqui, onde alfa é o chamado coeficiente de temperatura da resistividade. Quando você coloca esse corpo aqui em contato com algum corpo ou frio, a resistividade do corpo varia e a gente relaciona essas variações com variações de temperatura. Tem outros termômetros que usam outras propriedades, como esse termômetro aqui que a gente encontra agora muito, porque é um termômetro que se usa em diferentes lugares para monitorar a temperatura, sobretudo nessas condições em que a gente está lidando com o coronavírus. Eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre qual seria a propriedade que se usa nesse termômetro para medir temperatura. E reparem que esse termômetro para medir a temperatura ele não entra em contato com o corpo
da medida. Ele mede a temperatura a uma certa distância. Então, deixo para vocês pesquisar sobre esse ponto aí. A relação entre variações de temperatura e variações de propriedades do corpo é o que se usa para construir as chamadas escalas de temperatura. Basta você relacionar dois valores de temperatura com duas propriedades de um corpo e depois usar algum modelo, que normalmente se usa o modelo linear, para estimar valores de temperatura em outros pontos. Existem muitas escalas de temperatura. As mais conhecidas atualmente são a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit, que relacionam dois pontos de temperatura, para o caso da escala de Celsius, 0 grau e 100 graus Celsius, com duas propriedades da água, como são o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água. Na escala de Fahrenheit, as mesmas propriedades se correlacionam com dois valores diferentes de temperatura. Aqui no Brasil a gente usa, e na maioria dos países, a gente usa a escala de Celsius, e a escala de Fahrenheit se usa em outros países, né, por algumas razões determinadas. Mas será que existe uma escala universal de temperatura? Ou seja, será que a gente pode encontrar uma propriedade universal para construir uma escala de temperatura? Essa propriedade de fato existe e foi descoberta pelo cientista Robert Boyle e Robert Hooke. Eles construíram um aparelho onde conseguiam aprisionar um gás a temperatura constante e variavam o volume do gás e mediam a pressão usando um barômetro. Quando eles plotaram as medidas de pressão contra volume, acharam que essas grandezas seguiam uma relação inversa, onde essa K aqui depende da temperatura, mas para uma temperatura constante ela seria constante. O mais importante é que essa relação, que se conhece como a lei de Boyle, ela é válida para qualquer gás, desde que esteja suficientemente rarefeito. Eles fizeram a experiência com diferentes gases e provaram que de fato a pressão e o volume seguem a mesma relação inversa. Por outro lado, provaram que o mesmo comportamento entre a pressão e o volume era obtido para diferentes valores de temperatura. Logo, a gente pode usar essa propriedade, que é uma propriedade universal dos gases, para construir um termômetro de gás, ou seja, uma escala de temperatura que seja válida para qualquer gás. Aqui se considera que o volume onde o gás está é constante e se toma o limite em que a pressão do gás tende a zero para garantir que o gás esteja suficientemente rarefeito, que é o que se conhece como um gás ideal. A gente vai estudar depois o gás ideal na teoria cinética dos gases. Então, o que se faz é relacionar essa propriedade com dois valores de temperatura de alguma escala conhecida, como por exemplo a escala de Celsius, né? Se você escolhe os valores de 0 e de 100 graus Celsius e relaciona com essas propriedades, e logo você usa um modelo linear, você construi a escala de temperaturas do termômetro de gás. Um ponto importante é que essa escala ela corta o eixo de temperatura num ponto que está exatamente a menos 273,15 graus Celsius. Esse é o ponto para o qual a propriedade tem um valor de 0. E repare que para valores menores de temperatura essa propriedade seria negativa, mas ela não pode ser negativa porque ela é o produto de duas grandezas positivas. O que significa é que a gente não pode ter valores de temperaturas abaixo desse ponto. Ou seja, esse ponto aí é o menor valor de temperatura que a gente pode ter na nossa escala. Se a gente agora traslada essa escala para a origem, teríamos a escala de Kelvin de temperatura. Essa escala tem dois pontos de referência. O primeiro é o ponto a menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin de temperatura, e é chamado de zero absoluto, porque nessa escala você não pode ter valores de temperatura abaixo do zero. O outro ponto de referência é o chamado ponto triplo da água, que é um ponto onde para uma determinada pressão e temperatura, as três fases da água, sólido, líquido e gás, coexistem em equilíbrio termodinâmico. A gente vai estudar mais à frente as transformações de fase da substância e, em particular, as transformações de fase da água. O nome de Kelvin para a escala é em honor ao cientista William Thomson, que foi um dos pesquisadores que mais contribuíram para o entendimento da termodinâmica. William Thomson ele foi agraciado com o título de Lord Kelvin em honor ao rio Kelvin, que era o rio que passava perto da universidade onde Thomson lecionava na época. Ou seja, que o nome de Kelvin da escala de temperatura é em honor ao rio Kelvin.
Embora a gente pode contar com uma escala universal de temperaturas, as outras escalas são mais apropriadas para uso em situações práticas, desde que sejam observadas as regras de transformação entre escalas. Você pode encontrar no livro mais informação sobre as escalas de temperatura. Então, muito obrigado e até a próxima aula.